Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para esse domingo, dia 2 de março. Temos o Barcelona fechando a 26ª rodada do Espanhol contra a Real Sociedad que perdeu o primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei para o Real Madrid no País Basco, então vai precisar tirar essa desvantagem no Bernabéu. O Barcelona segue na luta para manter essa liderança ou quem sabe até se distanciar um pouco mais, não pode se complicar. A gente tem muito para falar sobre esse jogo porque o jogo que fez a Sociedad contra o Madrid está bem fresco na nossa cabeça e a Sociedad é um time bem agressivo e o Barcelona tem sido um time permissivo com o Hans Flick, apesar de, claro, ser um time também muito letal lá na frente. Temos quinta rodada da FA Cup, o United sofreu mais uma vez para vencer na Premier League, sofreu também com um cartão vermelho, teve que virar o jogo para cima do Ipswich. O United é um time que passa pouca confiança e também um time que não consegue sair com frequência na frente do placar, acaba deixando tudo mais difícil, né, para o United, mas ainda assim, mesmo com homem a menos, ele conseguiu vencer na Premier League e agora enfrenta o Fulham, time que ele venceu recentemente por 1-0 fora de casa, mas um time muito forte que vem de vitória para cima do Wolverhampton, lá na casa do Wolverhampton. Também temos Newcastle e Brighton nessa mesma fase da competição. Na Itália, a Roma enfrenta o Como, que acabou de vencer o Napoli, então o time do Como não é um time besta, e temos também clássico entre Milan e Lazio. Vou falar sobre alguns jogos da Alemanha especificamente, que eu gostei de algumas cotações. Temos quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians que fez um péssimo jogo contra o Universitário da Venezuela e acabou vencendo no final com um gol do Roberto, né, aos 88 minutos. Como passou aperto o Corinthians, a cotação do Corinthians foi de 1,09, né? Ainda bem que eu evitei de fazer esse jogo, já estava dormindo na hora que tudo aconteceu. E o Santos enfrenta uma pedreira, né? O ex-time do Caixinha, do Pedro Caixinha. O Santos enfrenta o Bragantino nessas quartas de final. Pelo Carioca, Fluminense enfrenta o Volta Redonda no primeiro jogo da semifinal do Carioca entre eles, né? Também temos o jogo do Vasco com o Flamengo que vai acontecer no sábado. Vou começar esse planejamento na segunda divisão da Alemanha, no jogo entre Paderborn e Hamburgo. O Hamburgo nessa temporada vive um momento muito bom, mas não me surpreende porque eu acompanho o Hamburgo desde 2018, quando ele caiu para a segunda divisão, e eu tenho essa memória de que o Hamburgo quase sempre começa muito bem a competição e a derrocada, né, o final da competição, não é assim tão bom. Então não é à toa que o Hamburgo segue agarrado nessa, como carinhosamente eu gosto de chamar, Caverna do Dragão, que é a segunda divisão da Alemanha, né? O Hamburgo simplesmente não consegue sair dali. Teve cenário, né? Teve situação no ano passado, por exemplo, que o Hamburgo ele foi, entre aspas, se classificou, né? Ele já estava classificado até o último lance do jogo do Heidenheim, se não me falha a memória, e o Heidenheim com um gol de virada acabou colocando o Hamburgo na terceira colocação, obrigando o Hamburgo a disputar a relegation. Acho que não foi nessa temporada, foi na temporada retrasada, né? Porque a temporada passada não foi o Hamburgo que disputou, foi o Fortuna. E o Hamburgo na relegation, foi na temporada retrasada porque foi contra o Stuttgart. E o Stuttgart na passada foi vice-campeão da Alemanha, né? Então foi na retrasada. Olha só que salto que deu o Stuttgart também. Há 3 competições atrás, o Stuttgart estava disputando o relegation para não cair. Há 2 competições atrás, o Stuttgart estava sendo vice-campeão alemão e se classificando para a Liga dos Campeões. Não foi tão bem na Champions, não se conseguiu se classificar para os playoffs, mas foi uma reviravolta. E o Hamburgo, né? A torcida invadiu o campo naquele momento e tal, vai subir, e aí gol do Heidenheim. Opa, agora vamos disputar a relegation. E não passou, tomou um cacete do Stuttgart na relegation. Então é o Hamburgo que agora vem na liderança do campeonato, vem de uma vitória importante. Se não me falha a memória, foi confronto direto contra o Colônia, não foi? Cadê o Hamburgo? Não. Foi um 3-0 contra o Kaiserslautern, confundiu o adversário, o Kaiserslautern também é um time multicampeão da Alemanha, e enfrenta agora o Paderborn, que é um time que, olhando para a pontuação, tá na briga pelo título também, tá na briga pelo acesso, né? Na verdade, se você colocar aqui para cima do Nuremberg, que tem 35, todo mundo aqui pode se classificar, até mesmo o próprio Karlsruhe pode buscar classificação. Então, apesar de olhar para o Hamburgo agora na primeira colocação, saiba que a Bundesliga 2 tem essa característica que no final muita gente acelera e se o Hamburgo não conseguir manter o ritmo, vai agarrar mais uma vez nessa competição. E vai enfrentar fora de casa o Paderborn, que é um dos bons mandantes dessa competição, um time chato, acompanha o Paderborn há algum tempo. Recentemente nem tanto, mas pelo menos há uns
acho que 6 anos atrás, de 5 a 6 anos atrás, o Paderborn esteve na primeira divisão da Alemanha. Eu lembro que foi um saco de pancada, tomava gol de todo mundo, mas era um time que não arregava pra ninguém, que ia pra cima de todo mundo mesmo. Entrava não pra ser goleado, entrava pra ganhar, mas como tinha dificuldade técnica, tomava goleado, né? Então temos aqui uma cotação parelha e eu não venho pra falar desse jogo com o intuito de trabalhar mercado de resultados. Meu intuito aqui é pensar em gols, né? Afinal de contas, esse é um jogo entre aspas, que pode ser de 6 pontos, mas o decorrer do jogo pode trazer alguma oportunidade de maluquice, né? De birutice, que eu gosto dessa segunda divisão da Alemanha por conta disso. O Hamburgo marcou 51 gols até o momento, o time que mais marcou na competição até aqui, e o time do Paderborn sofreu 29 gols e marcou 37. PDF de apoio, se você não tem acesso, link aqui embaixo, você ajuda o canal e, obviamente, tem acesso a mais de 150 competições e outros conteúdos exclusivos por aqui. Tava dando uma lembrada, o meu fechamento da Euro, que foi um conteúdo muito legal que eu gravei, que eu não quis trazer aqui para o YouTube de maneira pública, porque envolve dinheiro, envolve parte financeira de quanto eu fiz naquela competição, e eu não gosto de ficar me expondo dessa maneira. Foi um conteúdo muito legal, não para expor dinheiro, mas para expor conhecimento, para falar um pouco das dificuldades que eu tive durante a Euro, e é um conteúdo que é exclusivo para membro, e pô, você vai ter um custo aí pequenininho, simbólico, e vai ter acesso a esses conteúdos. Eu quero trazer mais conteúdos também, talvez, estou até pensando na ideia de tentar começar a fazer alguns bate-papos com traders que eu conheço, das antigas, para a gente deixar também no clube de membros, um conteúdo mais longo, mais denso, para quem gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Então, fica o convite para você se tornar membro do canal e ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Além do PDF de apoio diário, beleza? Hamburgo, em relação a sair na frente do placar, como expectativa de intensidade, não me parece muito diferente do Paderborn. Agora, o Hamburgo falha menos em marcar, ou seja, é um time que marca com quase, né, pelo menos bate o carimbo quase todo o jogo fora, e é um time que também sofre com muita frequência. Então o Hamburgo, ele traz um índice de ambas marcam pra gente muito legal. Para você que gosta desse mercado, já me parece uma situação interessante. O Paderborn falha em marcar poucas vezes também em casa e é um time que sofre com alguma frequência, pelo menos mais do que um gol por jogo ele sofre. O time do Hamburgo tem um aproveitamento melhor, o primeiro tempo, claro, aqui não vou ficar falando muito sobre isso, porque a gente não vem para trabalhar mercado de match odds, de resultado final, mas as duas equipes melhoram muito no segundo tempo, então dá para perceber que não me parece um jogo over no primeiro tempo. Para você que gosta de over HT, não deve ser um cenário muito bom, mas no FT, né, no segundo tempo, ou no over full time, você tem uma quantidade de gols marcados e sofridos muito maior, então talvez buscar 2 gols no segundo tempo, buscar um over limite no segundo tempo, possam ser situações interessantes, tá? Bola aérea do Hamburgo muito boa, isso complementa pra gente também que trabalha gol, sinalização de fora da área também. 91% dos jogos do Hamburgo fora com over 1,5 e 73% com 2,5. E o time do Paderborn 82% com 1,5 e 73% com 2,5. Dá pra pensar então nesse ambas marcam, como a gente falou lá na frente, e nesse over 2,5 por aqui. Só um adendo, momentos que os times mais marcam, e aqui a gente consegue fechar a nossa análise, né? O Paderborn marca com muito mais frequência depois do minuto 76 para frente, com os acréscimos, e o Hamburgo também, 40% dos gols. Então, a gente consegue perceber que o segundo tempo talvez seja o cenário melhor para buscar gols, e existe um campo para buscar alguma possibilidade, né, de over limite nos minutos finais com os acréscimos, principalmente se esse jogo estiver desempatado. O que pode arrastar esse jogo no under é o 0 a 0. Então, de preferência, não se posicione pré-jogo, não se posicione em over muito avançado no 0 a 0. Espera um contexto de jogo desempatado para você tomar a sua decisão, que é muito mais fácil. Se você não tem condição, domingo às 9h30 da manhã, de acompanhar esse jogo, não faça nada, na minha opinião, tá? Eu acho que você vai ser muito mais assertivo se você conseguir entender como que tá a levada do jogo para poder tomar a sua decisão de gols, do que simplesmente olhar esse vídeo aqui, entender que isso aqui é uma dica e não tô cuspindo para você uma tip, para você colocar dinheiro, tá? Não é que eu tô dizendo que esse jogo vai ser 2,5 com ambas marcas. Esse jogo ele tem potencial, mas ele pode ser um jogo de 6 pontos pro Hamburgo. Se o Hamburgo fizer o primeiro gol e sentar no resultado e não quiser contra-atacar, quem tá vendo esse jogo vai perceber, opa, o Hamburgo não está afim. E quem não tá vendo esse jogo, quem tá só olhando o resultado, ou quem tá só buscando o tip, vai entrar, vai perder dinheiro, ou até vai ganhar dinheiro nesse jogo, mas no longo prazo tende a perder. Porque dá pra fazer, como eu sempre gosto de listar, né? Dá pra fazer dinheiro fazendo merda. Mas o momento, né? A quantidade de vezes que você faz esse dinheiro fazendo merda é curto, é pouco. Porque no longo prazo você vai entregar. Então se você não tem condição de assistir o jogo pra entender se o potencial de over tá ali, não faz nada. Dinheiro que não é gasto, ele é ganho, porque ele tá no seu bolso. Beleza? 12h15, o Barcelona enfrenta a Real Sociedad dentro
dentro de casa com uma cotação de 1,25. Quem acabou de acompanhar o jogo do Real Madrid contra a Real Sociedad na Copa do Rei conseguiu perceber o quão agressivo pode ser essa equipe da Sociedad. É claro que o Real Madrid fez o primeiro gol com o Endrick e recuou para poder contra-atacar. Óbvio que isso acaba cedendo à Sociedad mais volume de jogo e mais chance de criar perigo, mas também ofereceu para o Real Madrid chances de matar o jogo. O Real Madrid não conseguiu, né? Mas ainda assim levou uma boa vantagem para o Bernabéu. Algumas informações que a gente tira desse jogo, tá? Primeiro, o Barcelona, que vem de um jogo 4-4 no jogo de ida da Copa do Rei, semifinal contra o Atlético de Madrid, já demonstrou, por A mais B, que é um time agressivo, mas que cede muita oportunidade, tá? Então é um time que tem sofrido com frequência pelo menos na sua casa momentânea, né? O Camp Nou está em obras há algum tempo. E o que jogou a Real Sociedad com o Real Madrid chancela a Real Sociedad de tentar pelo menos marcar um gol e complicar a vida do Barcelona por aqui, tá? É claro que o Barcelona não deve jogar recuado como jogou o Madrid, mas a Sociedad é um time agressivo que pode causar problemas para o Barcelona. Só que tem uma questão: o principal goleador da Sociedad não vai jogar. O Takefusa Kubo está suspenso, né? Vamos dar uma olhada juntos aqui. O Takefusa Kubo, os principais jogadores, essa é uma informação que você vai encontrar no PDF de apoio. Olha só, um dos principais jogadores, titular, 5 gols marcados, nenhuma assistência. Takefusa Kubo está suspenso até o dia 9, se eu não vi errado, tá? Tá escrito aqui que ele tomou múltiplos cartões amarelos e só volta no dia 9 de março, tá? Claro que ele jogou contra o Real Madrid, porque era uma competição da Copa do Rei, mas na La Liga ele aparentemente está suspenso. Por via das dúvidas, eu quero que você anote esse para casa, né? Sabe aquele dever de casa da escola? Então, anota para casa para ver se ele vai comparecer, mas eu acho que ele não vai comparecer. Isso deixa a cotação do Barcelona ainda mais justa e, claro, prejudica ainda mais a intenção da Real Sociedad de complicar a vida do Barcelona. Somado a isso, nós temos uma Sociedad que, nesse momento, se você for pensar com carinho, não briga por muita coisa na competição. A primeira vaga da Europa, que é a Conference League, é contra o Rayo Vallecano, a disputa tem 35 pontos, você pode até pensar aí, né? Acho que seria essa a briga da Sociedad. É uma briga que emociona, que causa expectativa? Não sei. É óbvio que participar de competições europeias é importante, mas, sinceramente, não é uma Europa League, não é uma Champions League, mas é o que tem, né? A Real Sociedad também tem um confronto contra o United pela Europa League, né? Falando de competição europeia, ela pode até pensar na Conference League daqui a um tempo, se for eliminada da Europa League ou não, mas nesse momento o foco da Sociedad também é a Europa League atualmente, que é onde ela está jogando, né? Então o confronto de oitavas de final, se não me falha a memória, a Real Sociedad eliminou o Midtjylland. Deixa eu ver se eu tô falando. É isso mesmo. Eliminou o Midtjylland. Vai enfrentar o United no jogo de ida em casa e depois pega o United na volta, lá em Old Trafford. O United não tá numa boa fase, mas obviamente é um time muito chato, né? Então, depois do jogo do Barcelona, mais ou menos 3 a 4 dias depois, já enfrenta o time do United. Então, você pode interpretar de alguma maneira. Vamos lá. Será que a Real Sociedad vem para jogar contra o Barcelona pensando em vencer o Barcelona a todo custo porque precisa chegar aqui na zona de Conference League? Ou será que a Real Sociedad vai pensar da seguinte maneira: daqui a 4 dias eu tenho um confronto muito importante contra o United, podendo passar, ou pelo menos podendo levar uma boa vantagem para poder tentar passar para as quartas de final da Europa League, que é uma competição mais importante do que a Conference, e tentar nesse jogo contra o Barcelona não ter nenhuma lesão grave? Será que o time da Sociedad já não vai entrar com uma desatenção um pouco maior? Ou talvez eu esteja exagerando no termo desatenção, mas talvez um pouco menos de vontade, tá? E aí cabe também pensar daquela maneira que a gente pensou contra o Rayo Vallecano, que é justamente o adversário aqui um dos adversários da Real Sociedad na possível classificação para a Conference League. O critério de desempate que vai importar muito para a Sociedad é o saldo de gols, além da pontuação. O Rayo Vallecano esteve na casa do Barcelona recentemente e perdeu por apenas 1-0. A Real Sociedad, que disputa com o próprio Vallecano, se chegar a empatar com o Barcelona, vai ter tido um resultado melhor. Se perder por apenas 1-0 para o Barcelona, vai ter tido um resultado igual, o que pode ajudar na briga pela vaga na Conference. Agora, se tomar mais do que um gol do Barça, vai ter problema, porque no critério de desempate o Vallecano vai estar melhor. Então é isso que a gente tem que pensar.
Nesse momento, tudo indica que o Barcelona deve jogar um jogo bem mais propositivo, com muito mais volume, porque a Real Sociedad tem pela frente o jogo contra o Manchester United em casa e depois, tirando mais um jogo da La Liga que eu me lembro que eu vi aqui contra o Sevilla, a Sociedad ainda tem o jogo da volta contra o Real Madrid. E depois o jogo da volta contra o United. Então, é importante para a Sociedad, primeiro de tudo, não perder para o Barcelona. Isso faz com que a configuração da Real Sociedad, nesse jogo contra o Barça, seja diferente do que a gente viu contra o Real Madrid. E aí a gente tem que desassociar as duas partidas. Por quê? Eu estou gravando esse planejamento na quinta-feira de manhã. Eu trabalhei o jogo da Real Sociedad com o Real Madrid na quarta-feira. E está muito fresco na minha memória o quão agressivo foi a Sociedad. Só que eu não posso me deixar influenciar porque cada jogo tem uma história. Naquele jogo específico, o Real Madrid estava vencendo o jogo e era o jogo de ida de um mata-mata na semifinal da Copa do Rei. Se a Real Sociedad não tivesse ido para cima, se ela não tentasse buscar um empate ali, ela poderia muito bem, e como pode, ser eliminada da Copa do Rei, porque teve um resultado ruim em casa. Contra o Barcelona já é outra competição, é outro contexto. A Real Sociedad não vai para a Champions via La Liga, a Real Sociedad não vai para a Europa League via La Liga, muito difícil. Muito provavelmente a disputa da Real Sociedad na La Liga é Conference League. Só que não faz muito sentido, é como se fosse no Brasileirão, vou fazer um contexto aqui pra gente entender, é como se fosse o seguinte no Brasileirão, um time tá na Libertadores, eu vou colocar Libertadores porque aqui a gente não tem a terceira competição, tá? A gente não tem Libertadores Sul-Americana e sei lá, uma outra competição. A gente tem só a Libertadores Sul-Americana. Então é como se você estivesse na Libertadores, tendo um confronto na última fase da pré-Libertadores, vamos colocar dessa maneira, ou então um confronto de oitavas de final da Libertadores contra o Olímpia, tá? Vamos botar assim, ou então o Peñarol, vou colocar isso, tá? E você está se preocupando no Brasileirão em entrar na zona da classificação da Sul-Americana. Não é que eu estou tirando a importância desse jogo, não. Eu estou só te passando o contexto que vai entrar na cabeça do jogador. Pô, eu estou preocupado em vencer o Barcelona para poder talvez me aproximar de uma vaga na Conference enquanto eu jogo a Europa League contra o United. Eu estou ansiando por algo, eu estou tendo um anseio por algo de divisão inferior, sendo que agora eu estou numa divisão superior. É como se eu falasse da seguinte maneira, os jogadores pensassem assim, ó, deixa para eu pensar na Conference, quando eu tiver que pensar na Conference, nesse momento, deixa eu pensar na Europa League. E isso me faz eu desassociar o jogo que eu vi da Sociedad com o Real Madrid, esquecer aquele time agressivo, e eu sei que vai ter oportunidade sim para a Real Sociedad marcar gol aqui contra o Barça, porque o Barça do Hans Flick é um time solto e permissivo, mas geralmente é de propósito para poder criar espaço lá na frente. Tendo somado a informação de que Takefusa Kubo está suspenso, força ainda mais o favoritismo do Barcelona. Aí eu ainda trago também a informação daquela questão de desempate. Não tomar tanto gol para a Sociedad pode ser interessante. Então eu venho para esse jogo da seguinte maneira. Vou buscar um back Barcelona, back favorito, tá? Se eu encontrar a Real Sociedad, olha só, eu estou usando se. Não é uma tip. Se eu encontrar a Real Sociedad recuada, com pouca ação ofensiva de contra-ataque, certo? E vou trazer também um cuidado muito grande para não criar uma grande expectativa em gols, porque eu sei que para a Sociedad é importante não perder por muito. Mesma coisa do Vallecano. O que pode fazer esse cenário se perder de gols? O Barcelona conseguir furar essa retranca da Sociedad cedo e logo em seguida já colocar mais um gol de vantagem. 2-0. Aí você vai perguntar para mim, Theo, beleza, com 2-0 você vai mergulhar no mercado igual um maluco no over 5,5? Não sei. Provavelmente não. Mas a primeira coisa que eu rebato para você tá assistindo o jogo, certo? Se você não pode assistir o jogo, eu já te desencorajo a fazer qualquer coisa. Mesmo você sendo um Panther. Mas você está assistindo. Quando o Barcelona fez o segundo gol, seja 2-0, 3-1, 4-2, o time da Sociedad despirocou, modo de dizer, foi para cima, se perdeu na defesa, passou a ser um time kamikaze? Sim. Opa, então eu tenho tempo de jogo, um time perdendo e agressivo e um time vencendo contra-atacando. É tudo que eu quero para trabalhar gols. Aí eu posso ir atrás de mais um, de mais dois, de mais três, dependendo do seu método. Agora, o Barcelona teve um trabalho danado para abrir o placar. Foi fazer gol lá aos 60. Pum, já tô ainda ressabiado com gol. O time do Barcelona conseguiu o segundo gol aos 70. Opa, abriu uma possibilidade que eu ainda tenho aqui 20 minutos. Mas a Sociedad continua socada lá atrás. Não tá indo para cima. Não faz sentido, na minha opinião, você entrar a favor de mais gols porque a Real Sociedad não quer combater. Pode até sair mais 1 ou 2 gols do Barcelona, mas pode ter certeza, a sua taxa de acerto vai ser muito maior se você entrar quando o jogo estiver quente do que você entrar quando um time está querendo
só se defender. Então, é essa a percepção que eu tenho. O pré-jogo me indica um jogo under, com o Barcelona podendo vencer essa partida, a Real Sociedad sem o seu principal atacante. E uma Real Sociedad mais preocupada com o jogo contra o United. Agora, durante o jogo eu posso ter um Barcelona conseguindo fazer gol cedo, a Real Sociedad se perdendo na defesa e o Barcelona goleando o jogo. Eu posso ter a Real Sociedad aproveitando os espaços do Barcelona, que é um time que cede espaço, para marcar o primeiro gol e se fechando lá atrás, deixando o jogo ainda mais under, entendeu? Então, é o jogo que vai mostrar pra gente. Eu sempre gosto de encorajar você a fazer a partida. Eu sei que um domingo, meio-dia e 15, você quer almoçar com a sua família. Eu também quero, mas eu vou adiantar o meu almoço para trabalhar esse jogo. Faz parte da minha rotina. Faz parte da minha rotina. Ninguém tá obrigando ninguém a ser apostador. Mas também não entra pra ser um apostador merda que você vai se fuder. Com todo respeito. Se você não vai perder dinheiro pra uma casa de aposta, se você tiver no exchange, você vai perder dinheiro pra mim. Ou vai perder dinheiro pra alguém que sabe trabalhar. É a realidade. É nua e crua. Ou vem pra fazer direito, ou vem pra se fuder. Infelizmente. Agora, meio-dia e 15. Theo, vou almoçar com a minha família. Então você vai desligar a porra do seu celular e vai almoçar com a família. Porque se for pra tentar fazer as duas coisas, você vai se fuder dobrado. Que você não vai estar nem dando atenção pra sua família. Vai ficar igual um otário segurando a porra do celular o tempo todo. Com todo respeito, tá? Eu sei que às vezes eu exagero no jeito de falar. Mas é pra ser sincero com você, porque eu gosto de você, tá? E nem vai conseguir fazer uma boa aposta. Porque você não tá vendo o jogo. Ou então você vai estar tentando ver o jogo, olhando pra sua família, pro seu filho, pra sua esposa, pro seu marido. Você não vai estar em nenhum lugar, pode ter certeza, tá? Então, atenção, beleza? Voltando aqui para a gente concluir a análise. Nós temos um Barcelona que tem um primeiro tempo muito superior à Real Sociedad. Real Sociedad vence pouco, perde bastante, marca pouco gol e acaba, não é um time que sofre tanto gol a Sociedad, tá? Mas acaba sofrendo mais que o Barcelona. Então, o primeiro tempo, o back favorito, a estabilidade do preço tende a encaixar, tá? No segundo tempo, o Barcelona reduz o número de gols marcados, o número de vitórias, aumenta o número de gols sofridos, então buscar a vitória do Barcelona no segundo tempo vai ser mais difícil, não que ela não possa acontecer, mas vai ser um pouco mais difícil, tá? O time do Barça falha pouco em marcar dentro de casa, a Real Sociedad falha muito em marcar fora, time com muita dificuldade, ainda vai estar sem provavelmente o seu principal atacante, por isso que eu acho que a Real Sociedad vem mais para se defender. Pô, pensa bem, de novo, vou só fechar a conclusão, vou concluir o assunto. Se eu tô sem meu principal atacante, eu tenho um jogo do United daqui a pouco, eu tô jogando para não tomar muito gol, fechar um empatezinho com o Barcelona aqui na casa do Barcelona ia ser um resultadaço para a Sociedad, tá? Resultadaço. E o Barcelona sai na frente com muita frequência, tá? Defesas sólidas, ataque muito bom do Barça, indica um jogo mais amarrado, principalmente se a Real Sociedad não quiser jogar. Se ela quiser jogar e jogar errado, vai acabar tomando taca, faz parte, tá? Maioria dos gols marcados do Barça, meio do primeiro tempo. Maioria dos gols marcados da Sociedad, final do jogo, tá? Quando ela decide vir para cima. Mas eu, de novo, não sei se ela vai fazer isso nessa partida, se ela vai se expor tanto assim. E a Real Sociedad tem condição defensiva de complicar a vida do Barça. Vou ressaltar isso aqui para depois não falar que eu não avisei. A Real Sociedad sofreu apenas 10 gols em 12 jogos, menos de um gol por jogo. Se ela quiser, ela tem força ofensiva, mas se ela quiser forçar defensivamente o Barcelona, a Real Sociedad tem condição de segurar até um 0-0 por aqui. Agora, tomou o primeiro gol do Barça, continua recuada, pode ser um jogo para 1-0. Tomou o segundo gol do Barça, foi pra cima, vai tomar. O time do Barcelona é assim, ele chama pra cima. Tu vai? Geralmente você toma, tá bom? Então, esse jogo vai ter várias histórias. Não tenta adivinhar. Não consegue assistir o jogo? Não faz nada. Vai curtir o carnaval, vai curtir sua família. Vai fazer o jogo? Deixa a história ser contada pra você tomar sua decisão e só entra se você tiver método. Ah, o que é um domingo sem falar do Manchester United, né? Pô, seria um domingo perdido. Como é bom falar desse time, brincadeira. 2,50 a cotação do United contra o Fulham na quinta rodada da Copa da Inglaterra, a FA Cup. Não é um jogo de novo para se trabalhar pré-live. Para quem tá nascendo agora, para quem tá chegando agora no mundo das apostas, ou para quem não tá acompanhando o futebol, sabe que o United está mergulhado numa crise absurda que obviamente não envolve só o futebol. O futebol é a ponta do iceberg, né? Os donos do United, lá, os Glazers e a diretoria agora, o que faz parte agora, o pessoal que cuida do futebol também não está sendo bastante criticado. E isso, claro, que reflete no futebol do United, né? O United, eu vi hoje de manhã, estava pedalando, eu vi um vídeo do Fred, que cobre lá, o Fred Caldeira, que cobre o futebol inglês, e ele me mostrou, eu tava vendo um vídeo e eu vi um gráfico que o United, de todos os times ingleses da primeira divisão, é o único que, além de não investir no futebol, os donos tiram dinheiro do clube, né? Ao invés de, tipo assim, o Everton acho que era top 1 de donos que investiram no clube, no futebol do clube, e o do United era o único negativo de donos que estavam tirando dinheiro do futebol ao invés de investir. Então, assim,
a situação não tende a melhorar tão cedo por lá. Porém, a vitória contra o Ipswich de virada com um homem a menos, é óbvio que ela escancara de novo alguns problemas, mas ela mostra que o time tenta, de alguma maneira, sair desse buraco. Só que o escudo e a camisa do United é tão forte, é tão grande, que é como se fosse um elefante tentando escapar de uma areia movediça, né? Como você vai tentando se mexer, você empurra cada vez mais o time para dentro do buraco. Então, se você puxar os últimos anos, o United vem vivendo aí de Copa da Liga Inglesa, de FA Cup, e olhe lá, com o Ten Hag, acho que foram uma Copa da Liga Inglesa e uma FA Cup, se eu não estou enganado, e diversos milhões de acumulados de investimento que não deram tanto retorno assim. Então eu já parto para esse jogo com um preconceito preconceito não, mas eu já parto com um receio, né? Porque o Fulham não é um time de se jogar fora. O último jogo do United contra o Fulham realmente foi uma vitória. O United venceu o Fulham na casa do Fulham, mas já tivemos vitória recente aqui do Fulham também na casa do United. O Fulham vem de vitória, 3 vitórias consecutivas na Premier League fora de casa, olha só. E o United vem de 2 derrotas consecutivas como mandante. O Fulham sai mais na frente do placar, tem mais gols marcados, menos gols sofridos, falha menos em marcar. Em relação à quantidade de vezes que sofre, né? O Fulham sofre menos, mas sofre na mesma frequência. O United tem um aproveitamento pior, o primeiro tempo é parelho, o segundo tempo é melhor do Fulham, tudo leva a crer que o United vai ter mais um jogo difícil pela frente, né? E apesar de ter marcado um gol de cabeça agora com o Maguire, né? Que o Fred até usou um termo legal, o Maguire é o sonho de consumo de todo sniper, né? Por conta da sua cabeça. É engraçado demais. Ele também é um dos times que mais sofrem de escanteio de cabeça na competição, tá? Já o Fulham é uma das equipes que mais sofrem de fora da área na competição. O time do United em 69% dos jogos teve o over 2,5 e o Fulham em 85% dos jogos teve o over 1,5. A questão aqui é que é jogo único, é jogo eliminatório, é um jogo para correção de preço, é um jogo que pode ter potencial de over, mas depende muito do contexto, né? Vamos ser sinceros, hoje aqui, o United, na situação que tá, é para classificar dando espetáculo ou é para classificar? É para classificar. O Fulham é para eliminar o United dando espetáculo ou é para eliminar o United? Eliminar o United, porque apesar de tudo é um time forte. Então, inicialmente é um jogo de 6 pontos. Não vale ponto porque é classificatório, mas é o jeito de dizer. O que pode levar esse jogo a um potencial de over? Pô, um cartão vermelho, como aconteceu no jogo do United contra o Ipswich, uma situação de 2 ou 3 gols de vantagem ou desvantagem, porque aí faz com que o jogo realmente tenha uma pegada diferente. O último jogo entre eles foi 1-0, então eu não vou criar expectativa de gols no pré, tá? Vamos ver aqui, vamos dar um peso e medida para os últimos jogos? Olha só, o Fulham vem de vitória contra o Wolverhampton, gol do Muniz, Rodrigo Muniz no finalzinho de cobertura, vem de derrota em casa para o Crystal Palace, vitória contra o Forest, time forte. Se eu filtrar somente na FA Cup, eliminou o Watford e eliminou o Wigan. O time do United eliminou o Leicester recentemente. Dentro de casa e só como visitante o Fulham, o United venceu o Ipswich, venceu o Leicester, perdeu para o Crystal Palace, venceu o Rangers na Europa League e perdeu para o Brighton. Sofreu gol em todos os jogos. 1 do Southampton, 3 do Brighton na derrota, 1 do Rangers, 2 do Crystal Palace na derrota, 1 do Leicester, 2 do Ipswich. O Fulham, como visitante, marcou gol em todos os jogos. 2 no West Ham, 2 no Leicester, 2 no Newcastle. Venceu o Newcastle fora, hein? Fora, olha só. 2 no Wigan e 2 no Wolverhampton. Também sofreu em quase todos, só não sofreu contra o Leicester. Então a gente tem aqui uma expectativa de uma possibilidade de ambas marcam, tá? Porque o United tem uma defesa ruim, o Fulham também tem sofrido com frequência, mas marca também com frequência. Agora, eu não vou criar uma expectativa muito grande para gols e aconselho você a fazer esse jogo ao vivo. Mesmo pegada do Barcelona. Até eu não consigo fazer esse jogo ao vivo. Eu, com todo o respeito e admiração e carinho que eu tenho por você, te aconselho do fundo do meu coração, não coloque seu dinheiro nisso, tá? Não coloque seu dinheiro nisso. Assiste. Se tiver oportunidade, você faz. Se não tem, fica de fora. Ó, o cachorro latino, ó. É mais um sinal para você tomar cuidado. 2 horas da tarde, a Roma enfrenta o Como dentro de casa antes de pegar o Bilbao também em casa, na capital de Roma, pela Europa League. Em Roma, né, na capital da Itália. Aí eu pergunto para você, 1,91, essa cotação da Roma contra um Como, que acabou de vencer o Napoli, é uma cotação justa? Aí a gente tem que analisar a fase da Roma. Depois da chegada do Ranieri, as coisas melhoraram muito por lá. Olha só no PDF de apoio. Olha como a Roma vem numa sequência boa. Além disso, teve a eliminação imposta ao Porto, né? A Roma se classificou nos playoffs da Europa League contra o Porto. Tanto é que vai enfrentar o Bilbao agora nas oitavas. A Roma sai na frente mais vezes do que o Como. Vem numa sequência ali de 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Falha pouco em marcar dentro de casa. Marcou uma média de
2 gols por jogo, muito bom. Tem melhorado muito realmente. Defensivamente é uma equipe que sofre pouco, menos do que 1 gol por jogo. O time do Como marcou 11 gols em 13 jogos. Falhou em marcar em quase 50% dos jogos. Sofre gol em quase todas as partidas. Mais de 1,5 gols sofrido por jogo. E saiu na frente em apenas 15% dos jogos. Aonde o Como tem tido bons resultados é em casa. Fora de casa a situação está bem difícil, somente 2 vitórias. O primeiro tempo da Roma tem até mais vitórias e menos derrotas, mas dá para perceber que não passa tanta confiança, porque é um time que sofre quase a mesma quantidade de gols que o Como, tá? Então eu tenho minhas ressalvas. No segundo tempo, a Roma é bem mais superior, principalmente por ter bem menos derrotas, bem mais gols marcados e bem menos gols sofridos. Ainda assim, o número de vitórias é um pouco próximo, mas é um segundo tempo que passa um pouco mais de confiança, tá? A Roma com o Ranieri não é mais aquele time de bola aérea como era com o Mourinho e o De Rossi, mas é um time que marcou pelo menos um pouco mais do que o Como. As duas equipes utilizam muito da finalização de fora da área e é o Como que sofre com mais frequência nesse fundamento, porque geralmente joga mais fechado. O time do Como teve 31% dos jogos apenas com over 2,5. Não é uma equipe que costuma oferecer jogos over pra gente, né? A Roma já teve 85% de jogo over 1,5 e 62% de jogos com over 2,5. E aí a gente tem que analisar um pouco mais a fundo, ó. O Como marcou 1 gol fora de casa em 54% das vezes. Pouquíssimo. Marcou 23% das vezes 2 gols fora de casa. Muito pouco. Então contar com um gol aqui pro lado do Como, no máximo 1. Pelo menos na estatística. Do lado da Roma, é uma equipe que marcou mais do que 1 gol em casa em 62% dos jogos. Então a gente pode pensar num cenário de over 1,5, mas ainda assim não estica tanto a corda. Já a Roma, olha só, em relação a gols sofridos, ela sofreu em 23% dos jogos apenas mais do que 1 gol. Então a tendência é que a Roma sofra no máximo 1, marque pelo menos um, e possa, quem sabe, marcar o segundo gol. Isso depende muito do contexto, né? A gente vai falar sobre isso. Em relação a gols marcados, a Roma marca muito mais no segundo tempo, é onde a gente pode tentar buscar uma vitória mais tardia, tem que saber até com uma odd mais elevada, e é um Como que marca com muita frequência na saída do intervalo, mas é um time que sofre muito nos finais, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, tá? Tô dando uma olhada aqui em relação à suspensão na Série A, enquanto você vai deixando o like no vídeo, eu vou colhendo essa informação pra gente, né? Até porque eu esqueço sempre de pedir. Olha só, a Roma, deixa eu buscar aqui, a Roma, aqui. Zelinski já estava lesionado há algum tempo, Dojbik volta no dia 1/3, então é provável que o Dojbik volte para esse jogo no dia 2, então Dojbik no ataque é sempre muito importante. Do lado do Como, Docena, Alberto Docena, defensor, Gabrieloni, um atacante, mas eu acho que não são os jogadores mais importantes não. Vamos lá para o lado da Roma. O Dojbik, que é o jogador que mais marcou, tende a voltar nesse jogo, excelente, para casa para você, verifica se ele vai jogar, Dybala verifica se está disponível, jogador extremamente importante também, Saelemaekers também tem feito excelente temporada, e o substituto do Dojbik também marcou, que foi o Shomurodov, né, marcou contra, o último jogo da Roma foi a vitória contra o Monza, o Shomurodov fez gol. O Como, aqui teve o principal atacante, o Nico Paz e o Patrick Cutrone, tá bom? Dá uma olhada para ver se eles estão disponíveis. Em relação aos últimos jogos, vamos colocar aqui também pesos e medidas para ver se a gente pode confiar nessa Roma, que já me causa um pouco de desconfiança no primeiro tempo. Ó, últimos jogos da Roma. Vitória contra o Monza 4-0, Monza péssimo time. Vitória contra o Porto, se não me falha a memória de virada. Vitória contra o Parma fora de casa, empate com o Porto no jogo de ida. Vou filtrar aqui somente dentro de casa nessa competição e fora de casa o Monza, o Como nessa competição. Como perdeu para a Inter por 2-0, dá para ver que não é uma equipe que sofre tanto gol. Empatou com a Lazio fora, excelente resultado, mas a Lazio aqui, eu lembro que a gente fez essa análise junto. Ela estava sem o Castellanos, era um outro jogador de ataque na Lazio, e que substituto, né, do Castellanos, e que a Lazio estava bem desconfigurada. Perdeu para o Bolonha e venceu a Fiorentina. Essa vitória contra a Fiore tem um peso muito importante, tá? Tem um peso muito importante. Se a gente tirar como visitante, vem de 2 vitórias consecutivas. Uma vitória contra a Fiore e uma vitória contra o Napoli. Então, o momento do Como, nesse zoom que a gente está dando aqui, é um bom momento, é um momento de confiança. E aí eu vou falar para você, vir para enfrentar a Roma na capital, numa situação de possível empate, é um excelente resultado. Olha só a tabela de classificação. O Como está aqui na 13ª. Dificilmente ele vai brigar contra o rebaixamento, mantendo esse ritmo. E pô, uma vitória contra a Fiore, uma vitória contra o ex-líder, o Napoli,
e um empate com a Roma seria uma sequência absurda. Então eu não duvido que o Como possa fazer um jogo bem defensivo aqui, e a Roma, claro, tem que tomar cuidado com os contra-ataques, porque o Como já marcou gol contra a Fiorentina fora de casa, já marcou gol contra a Atalanta, já marcou gol contra o Milan, já marcou gol contra a Lazio fora de casa, então é sempre bom tomar um pouco de cuidado. Mas o momento da Roma, se a gente for falar de momento, a Roma também está numa fase muito boa de 3 vitórias consecutivas, tá? Então para mim é um jogo para a gente trabalhar correção de preço, de preferência, se for para trabalhar a favor da Roma, olha com carinho para a segunda etapa, que é onde a gente tem uma Roma bem mais agressiva. Você é um Panther, pode pensar nessa vitória da Roma, desde que você consiga entender que o Como vai oferecer 2 dificuldades. A primeira é a defensiva. Tá? O Como provavelmente não vem para se expor aqui, ele vem para se defender, tá numa fase boa, somar um ponto aqui seria excelente. A segunda dificuldade para a Roma é o contra-ataque, tomar cuidado com os contras que a Roma puxa. Se o Como fizer um bom jogo defensivo, a tendência é que essa cotação da Roma no segundo tempo, onde ela joga melhor, esteja mais alta, aí você pode tentar buscar uma vitória por aqui. Não gosto do mercado de gols no 0-0, não gosto do mercado de gols com a Roma vencendo por 1-0, não gosto do mercado de gols com o Como vencendo por 1-0. Última derrota do Como fora de casa para time grande foi para Inter de Milão por 2-0. Então eu prefiro pensar num cenário onde a Roma já esteja vencendo por 2 gols de diferença para pensar em mais gols. De resto, se a Roma estiver vencendo por apenas 1 ou se o jogo estiver 0-0, eu não entraria em gols por aqui. Não duvido de um Como um pouco mais defensivo, tá? O momento dos dois é bom, o da Roma é um pouco melhor, mas a Roma tem 4 dias depois um confronto contra o Bilbao. Então eu olharia com carinho para essa vitória da Roma apertada, tá? E se a Roma estiver atrás do placar, você pode tentar pensar numa dupla chance ou quem sabe no empate anula da Roma, mas lembra sempre da qualidade defensiva do Como. Se você pensar num empate anula no caso, lembra que para a Roma fazer 2 gols vai ser ainda mais difícil, porque o Como vai estar recuado vencendo por 1-0. Para você que gosta de trabalhar virada seca, a mesma coisa. Não entra sem método. E se for entrar, saiba que a mesma dificuldade que a Roma tem para marcar um gol, ela vai ter para marcar o segundo, porque o empate para o Como ainda é um bom resultado, tá? Então toma cuidado, trabalha com odds mais elevadas dentro da sua metodologia e vamos tentar buscar alguma coisa aqui num bom momento da Roma, porque o time do Como tá numa fase sólida e vem com moral, depois da vitória contra o ex-líder Napoli. Às 16h45 na Itália, nós temos um clássico entre Milan e Lazio. A cotação do Milan é de 2,05. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: essa cotação do Milan, ela é justa? Ela consegue sustentar o que o Milan vem jogando durante 90 minutos para que a gente possa confiar ou não nessa cotação? E a Lazio pode complicar a vida do Milan jogando fora de casa? O Milan vem de uma derrota, acabou de perder. Estou fazendo esse vídeo, concluindo esse vídeo na noite de quinta-feira. O Milan acabou de perder de virada para a equipe do Bolonha. Saiu na frente no final do primeiro tempo, tomou um empate logo no início do segundo tempo e tomou a virada depois no final. Bolonha, um time muito chato de se enfrentar em casa, como a gente já tinha dito e como não é de segredo para ninguém. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo? Primeiro, antes de falar de estatística, eu quero dar uma olhada nos últimos jogos, né? O Milan está aqui na 8ª colocação com 41 pontos e vem de uma derrota agora, né? Já computou a derrota aqui contra o Bolonha. E a Lazio vem de 2 empates com 47 pontos, né? Então, temos a informação de que a Lazio está na frente do Milan na tabela de classificação. Dá para ver que a oscilação é pouca, né, entre as posições. O Milan, dentro de casa, vem de um empate contra o Feyenoord. Não foi nesse jogo que ele foi eliminado, foi no jogo da volta na Holanda. Ou não, foi nesse jogo sim, perdão. O jogo de ida na Holanda foi 1-0 ou foi 0-0? Foi 1-0 para o Feyenoord? Foi 1-0 para o Feyenoord. No jogo da volta, o Milan tinha tudo para passar se não fosse um cartão vermelho, né? O Milan, obviamente que eu não estou desdenhando do Feyenoord, mas o Milan jogou muito bem até o momento que tomou o vermelho. O Milan tinha vencido também o Verona e venceu e eliminou a Roma da Copa Itália. Tinha jogado muito bem com a Inter de Milão. Esse realmente foi um jogo que o Milan jogou bem, né? O Sérgio Conceição já mais adaptado com o time, fez o time jogar muito bem. Infelizmente para o Milan, a Inter de Milão buscou o empate logo no finalzinho do jogo, e isso fez com que desse a impressão de que foi um jogo parelho e tudo mais, mas não, o Milan jogou muito bem e tinha vencido também o Parma. Uma curiosidade é que o Milan tem sofrido gol com frequência, não sofreu do Verona, mas sofreu do Feyenoord, da Roma, da Inter e 2 do Parma. A Lazio vem de uma derrota para a Inter com eliminação. Não acho que a Lazio jogou mal contra a Inter de Milão, mas a Inter fez o primeiro gol, conseguiu se defender muito bem. A Lazio foi para cima, botou pressão,
O segundo tempo, a Lazio continuou pressionando, mas acabou cedendo espaço para o contra-ataque da Inter. E aí, se eu não me engano, uma jogada do Correa, teve um penal. O Hakan Çalhanoğlu fez o segundo gol. Antes disso, empatou com o Venezia. É um resultado ruim, porque a Lazio vinha num bom momento, né? Tinha conseguido empatar com o Napoli, tinha conseguido vencer de goleada o Monza, venceu também o Cagliari fora de casa, chegou a tomar um empate, mas conseguiu o segundo gol. Eu imaginava uma Lazio podendo buscar a vitória contra o Venezia, não conseguiu. O Venezia não tá tão bem na competição. E se a gente filtrar aqui a Lazio fora de casa, a Lazio vem de derrota para a Inter. Vou filtrar só esse torneio da Série A para ficar mais fácil. Empate com o Venezia, vitória contra o Cagliari e vitória contra o Verona. Então somente um jogo aqui a Lazio não marcou, né? Alguma crítica aos últimos jogos do Milan? Não. Eu acho que sofreu o empate da Inter no final, mesmo sendo um empate duro de aceitar, é normal, é um clássico, é um derby. Uma vitória contra o Verona, mesmo que seja de 1-0, é 3 pontos. E contra o Parma, mesmo que seja com um gol de diferença, é 3 pontos. A Lazio, fica esse arrependimento aqui por não ter vencido o Venezia, não dá para criticar também, foi fora de casa, poderia ter sido um resultado melhor. O Bolonha, por exemplo, venceu o Milan agora, Milan jogando fora de casa, mas venceu o Cagliari e venceu o Verona por 3-0. Da última vez que a Lazio esteve visitando o Milan, na casa do Milan, das duas últimas vezes, né? Em 2023, o Milan venceu as duas últimas por 2-0. Uma Copa Itália disputada entre eles também em 2022, o Milan goleou a Lazio por 4-0. Tirando isso, a última vitória da Lazio em Milão foi por 2-1 em 2019. Então já tem 5 confrontos que a Lazio não consegue vencer. No geral, da última vez que o Milan enfrentou a Lazio na casa da Lazio em Roma, o Milan conseguiu segurar um empate 2-2 e ainda venceu a Lazio em 2024. Então é um Milan que tem bons resultados contra a Lazio e isso pode estar sim influenciando o mercado a colocar uma cotação mais baixa. Vamos dar uma olhada no nosso PDF de apoio. O time do Milan saiu na frente em 62% dos jogos, a Lazio também, duas equipes com iniciativa. O Milan venceu um jogo a menos, então a Lazio vem também de bons resultados fora de casa, apesar de ter perdido 2 jogos fora e o Milan não perdeu nos últimos 8 jogos. As duas equipes falham em marcar 23% das vezes, pouca coisa, só que o Milan fica mais jogos sem sofrer em casa. Então é um time que teve menos de 0,7 de média de gol sofrido, poucos gols sofridos, mesmo número de gols marcados da Lazio, mas a Lazio sofre mais de um gol por jogo, tá? Aproveitamento praticamente idêntico, criação de grandes chances também. Primeiro tempo muito parecido, o Milan vence menos, mas perde menos e marca mais gols. O número de gols sofridos é praticamente igual. Então tem aquela coisa do ônus e do bônus, é um time que vence menos, mas marca mais gol, é mais agressivo. No segundo tempo, queda de aproveitamento dos dois. O Milan passa a marcar menos, passa a vencer menos, mas passa a perder menos e sofrer menos gols. A Lazio passa a vencer menos, continua perdendo a mesma coisa, sofre mais gols e marca mais gols. Então é um crescimento ofensivo que também acaba sendo uma consequência de um time mais exposto e um time que vence menos. No geral, se você olhar para um carinho para a segunda e para a primeira etapa, você vê leve superioridade do Milan por aqui em algumas questões. O time da Lazio marcou mais gols de cabeça, um gol a mais do que o Milan, marca mais de escanteio, só que é a Lazio que tem sofrido mais nesse fundamento. Não temos, na casa do Milan, jogos muito abertos. 2,5 somente em 38% dos jogos em Milão, 62% dos jogos da Lazio fora com over 2,5. Então é a Lazio que às vezes puxa esse jogo mais para um cenário de gols. Se a gente for ter que traçar um cenário de possibilidade aqui, vamos pensar mais num cenário de 1,5 do que ficar num cenário muito esticado. Por quê? Em apenas 23% dos jogos, o Milan sofreu mais do que um gol. É pouco. E em 38% dos jogos apenas, a Lazio sofreu mais do que um gol fora. É pouco. Então a tendência que a gente tem aqui é de 1 a 2 gols, tá? É claro que o jogo tem uma história e essa história pode mudar ao longo da partida, mas a tendência é de um jogo mais empatado, tá? De um jogo mais amarrado, perdão. A odd do over 1,5, obviamente não deve estar tão boa agora, 1,25, mas é o cenário que eu imagino por aqui, tentar buscar essa odd um pouco mais avançada, tá? Deixa eu voltar aqui nos confrontos para ver como é que tem sido os últimos jogos entre eles. Ó, 2-2, 1-0, 2-0, 2-0, 4-0, 2-1. Teve confronto sim, um pouco mais aberto. Na casa do Milan, 2-0, 2-0, na Série A italiana. 2-0, 2-0, 2-0. Over 1,5, over 1,5, over 1,5. Aqui um jogo para mais do que 2,5, mais do que 2,5, depois volta para 1-0. Não é muito frequente esses jogos pirotécnicos, né? São jogos mais amarrados. Mas eu não vejo nesse jogo aqui um jogo de 6 pontos. Não vejo. Não é um Milan que precisa ficar protegendo o resultado, até porque o Milan já foi eliminado da Liga dos Campeões. O que a gente tem que pensar com carinho é como é que está o calendário da Lazio. E agora a gente vai olhar com carinho isso. Ó. O próximo jogo da Lazio
no dia 6. É uma viagem para enfrentar o Viktoria Pilsen nas oitavas de final da Europa League, tá? Então, querendo ou não, o Milan fica na Itália. O Milan enfrenta depois o time do Lecce lá no dia 8, então vai ter um bom descanso. E a Lazio, 4 dias depois, já está viajando para enfrentar o Viktoria Pilsen no jogo de ida das oitavas. Então, não me parece ser um jogo de 6 pontos. Para o Milan, é o que sobrou, é o que restou, mas para a Lazio, você colocando a Lazio em vantagem nesse jogo, você pode imaginar uma Lazio um pouco mais contida. Poxa, estou vencendo o Milan, um time chato, que é um bom mandante, em Milão, talvez me resguardar para pensar no próximo jogo agora contra o Viktoria Pilsen. Já o Milan na frente, não tem muito a perder, foi cobrado agora pela eliminação da Champions, também vai ser cobrado pela derrota contra o Bolonha, tem que dar resultado. Se o Milan estiver na frente e a Lazio começar a se expor, pode ser um jogo que tem uma tendência, um potencial para abrir, principalmente se o Milan conseguir fazer 2 gols de vantagem, tá? Então, o cenário de gols que eu vejo para esse jogo é, no máximo, over 1,5. Se for para trabalhar o 2,5, somente se o Milan tiver com 2 gols de vantagem. 0-0 arrastado ou a Lazio na frente do placar, eu ficaria de fora, tá? Como a Lazio tem um interesse na Liga dos Campeões, a proximidade com a Juventus é forte, e agora a Juventus foi eliminada da Copa Itália, então a Juventus também vai vir forte aqui para a Série A, porque foi eliminada da Copa Itália e da Champions. Eu acredito que a Lazio tem potencial defensivo, mesmo sofrendo média de 1 gol por jogo, de complicar a vida do Milan, mesmo com essa odd de 2 e pouco do Milan aqui. Então eu vou marcar aqui, ó, Milan pode se complicar. Antes que você me xingue, isso daqui eu gosto sempre de lembrar porque tem sempre gente nova no canal. O favorito pode se complicar não quer dizer que ele vai perder. Simplesmente quer dizer que ele vai enfrentar uma equipe competente que pode dificultar a vida dele ao ponto de fazer com que ele marque só lá no final, ou ao ponto de fazer com que ele tenha que virar o jogo, ou logicamente que ele não vença, né? Que seja um empate ou até mesmo vitória da Lazio. Então, quando eu analiso que um favorito pode se complicar, eu analiso a fase do time e também a competência do seu adversário. A Lazio é um time competente, que não faz uma campanha ruim fora de casa, que teve bons resultados, tem iniciativa, não tem uma defesa tão vazada e enfrenta o Milan, que veio agora de derrota contra o Bolonha. Então, nada mais justo do que dizer que a Lazio pode complicar a vida do Milan. Agora, a história no ao vivo pode ser diferente, por isso que eu sempre convido você, se tiver a oportunidade, para assistir o jogo ao vivo, tá? Para mim, que sou um trader, somente a correção de preço interessa. Esse over, para mim, no meu caso, no meu método de trabalho, só vai valer a pena no ao vivo se o Milan tiver com 2 gols de vantagem. De resto, acho que eu não trabalharia gols por aqui não, tá? Jogo muito mais indicado para quem é um trader, para quem trabalha ao vivo. Se você é um punter, toma muito cuidado ao se abraçar no Milan. A Lazio não é um time bobo. Se você assistiu a Lazio contra a Inter, mesmo na eliminação da Lazio por 2-0, a Lazio não jogou mal. Deu um trabalhão para o time da Inter. Dos complementos dos jogos que a gente tem nesse domingo, principalmente os campeonatos estaduais, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou buscar aqui, ó, no domingo. Fluminense no Carioca enfrenta o Volta Redonda. Para quem tá fora do Brasil, para quem não tá entendendo, o Volta Redonda é um time aqui de perto da minha cidade. O Voltaço, já morei em Volta Redonda quando fiz faculdade por lá. E é um time que vem numa crescente muito grande, tá? Na classificação do campeonato, Volta Redonda ficou na 2ª colocação, atrás apenas do Flamengo, com 6 vitórias em 11 jogos e apenas 3 derrotas, tá? O Fluminense vem de uma excelente classificação na Copa do Brasil, vencendo por 8-0 o Águia de Marabá, mas o Volta Redonda não é um time bobo, ok? Eu sei que essa cotação do Fluminense, sei lá, pode ser justa, né? Pela discrepância técnica, mas o Volta Redonda é um time muito chato, certo? Então, por favor, trabalhar ao vivo nesse jogo e toma bastante cuidado. O Fluminense está melhorando, está no bom momento, mas o Volta Redonda, o Voltaço, como é conhecido, não é um time besta. Se for trabalhar, trabalhe ao vivo, com respeito ao Voltaço, tá? Corinthians, nas quartas de final, enfrenta o Mirassol. O Corinthians fez um péssimo jogo contra o time da Venezuela, né, o UCV, Universidade Central, é Universidade Central? O UCV? UCV Venezuela, Universidade Central, exatamente. O Corinthians fez um péssimo jogo, o Roberto teve que salvar a equipe aos 88, é um Corinthians favorito, claro, foi um dos líderes do Campeonato Paulista, se não me engano foi líder isolado, foi líder isolado do Campeonato Paulista, mas esse jogo contra a Universidade Central, não sei se o Corinthians entrou desdenhando com salto alto, se entrou pouco focado, mas foi um péssimo jogo. 1-0-9 começou o áudio do Corinthians. Então, toma muito cuidado também. Acredito, se for para trabalhar alguma coisa aqui, que seja algo ao vivo, né? Aproveitar os momentos de pressão, até porque vai haver cobrança
do Corinthians em relação ao desempenho nessa fase da Libertadores. E aí, contra o Mirassol, o Corinthians pode ter um primeiro tempo melhor, mais agressivo, e você pode tentar aproveitar no ao vivo. Cuidado também com a liquidez, tá? Eu acho que um jogo interessante para você acompanhar também é o reencontro do Caixinha, Pedro Caixinha, treinador do Santos, contra o Bragantino. O Bragantino não é um time besta, o Bragantino se classificou no final com uma vitória, se eu não me engano, fora de casa contra a Ponte Preta. Isso também ajudou o time do Palmeiras a se classificar. O Bragantino não fez um bom Campeonato Brasileiro no ano passado, mas já foi ano passado, já foi, agora é esse ano. As coisas mudaram. E claro, o Santos é favorito por ser mandante, mas o Bragantino é um bom time. A arma e o trunfo do Santos é ter o Pedro Caixinha por lá, porque os jogadores do Bragantino ainda não digo que são totalmente os mesmos, mas tem uma base e o Caixinha ficou lá muito tempo, então ele provavelmente vai saber tirar algum proveito dessa informação que ele tem, tá? Mas ainda assim, para mim é um Santos que pode se complicar por aqui, tá? Então, trabalhe esse jogo ao vivo também. Tem vários jogos do campeonato francês, tem 2 jogos do campeonato alemão, outros jogos da Bundes 2, mais jogos do italiano, tem o Braga enfrentando o Rio Ave aqui também na Primeira Liga de Portugal, o Al Ittihad enfrentando o Al Dodge na Arábia Saudita, enfim, tem vários outros jogos e eu vou deixar todos listados como partidas complementares. Quando eu coloco lá como partidas complementares é para você ir pensando ali uma ou outra, independente do tempo que você tenha, né? Então, não vou fazer o jogo da Roma com o Como, tem outro jogo complementar aqui que pode ser um jogo mais interessante, ou então eu abri o jogo, a Roma já marcou um gol contra o Como, não tem mais o que fazer no meu método. Vou complementar esse horário com outra partida, desde que você conheça o time, né? Utiliza o PDF de apoio, dá uma lida, entende um pouco mais sobre como joga a equipe e, claro, se for possível, assista o jogo, tá bom? Muito obrigado por mais uma companhia por aqui, por mais um planejamento feito, né? Seguimos firmes esse ano, acho que eu não falei nenhuma vez esse ano ainda, né? Então, seguimos firmes com o nosso planejamento, espero que eu tenha conseguido te ajudar, muito obrigado pela sua ajuda e eu vejo você amanhã. Não se esqueça que a aposta é só para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem da sua banca, tá? Cuide bem também das suas coisas no carnaval, curta com juízo nesses últimos dias de carnaval e a gente se vê amanhã. Um abraço.